Era isso, ó, que esse cara aí estava tentando responder já lá 400 a.C., né, que é o Platão. Ele foi o primeiro a especular aí, que se tem notícias, sobre a evolução. Tá? Mas aí pouco se falou diferente dele até a chegada de Jean-Baptiste Lamarck. Lá, ó, entre 1744 e 1829, foi a época em que ele viveu, né, e ele escreveu um livro e ele dizia assim, ó, as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. Então ele estava explicando, né, o porquê da biodiversidade, que foi aquela perguntinha que eu fiz lá na frente. E ele falava que isso acontecia como? Ele falava que os seres vivos, né, passavam por diferentes esforços repetitivos, por diferentes situações, e que isso iam deixando alguns membros atrofiados, outros membros mais desenvolvidos, e que isso passava adiante para a prole, né? Era aquela ideia do uso-desuso e tal. Então, o Lamarck, ele foi o cara assim que mais dentro ali desse debate, porque a gente tem que lembrar que quando a gente pega um ícone desse assim, não quer dizer que ele foi o único, mas dentro ali daquele ambiente, ele foi o que se destacou, mas havia o debate. Mas para contrapor ele, tinha esse cara aí, ó, que era o Georges Cuvier. Ele era defensor do fixismo, que ele dizia o seguinte, Deus fez as coisas como são, os seres vivos como são, e praticamente eles não se alteraram. E era o que a ciência aceitava na época. Não era o que o Lamarck estava falando, mas sim o que o Cuvier estava falando, que era o mais bem aceito no meio acadêmico até então. A gente tem que lembrar a influência que existia da igreja, né, no poder, etc. tal, nessa época. Então, havia este debate. Mas o Lamarck, ele foi o primeiro ali, assim, a tentar explicar com uma certa lógica, né, com uma lógica mais científica, vamos colocar. Então, o que o Lamarck dizia? Tá aí, ó, um resumão do que o Lamarck dizia. Há uma força interna e cumulativa que vai alterando os seres vivos de geração em geração. Quando uma espécie acumula muitas dessas alterações, gera uma nova espécie de forma linear. Lembra aquela história do macaco que vai virando homem? Né? O Darwin nunca falou aquilo, tá? Aquela ideia está muito mais ligada ao Lamarck aí do que a Darwin, né? Porque aí você tem que imaginar o seguinte, que para o homem surgir, o macaco tem que desaparecer. É mais ou menos isso que parece ali. Já é diferente da ideia do Darwin que a gente vai ver na próxima aula, ou nas próximas aulas, tá bom? E vamos ver a outra ideia do Lamarck. Ó. Um ser vivo sofre ao longo da vida transformações individuais, doenças, faz diferentes esforços e passa por diferentes ambientes. Essas transformações são herdadas pela prole. Lembrando que nem o Platão, nem o Lamarck e até mesmo o Darwin, né, eles não tinham contato direto assim com a genética e tal. Então eles tinham que explicar sem usar a genética, que vocês já usaram brilhantemente aqui, que a gente já discutiu na outra aula. Bom, a sistematização desta aula está aí, ó. Lamarck defendia a ideia do uso e desuso, na qual, devido à pressão do ambiente, estruturas não utilizadas pelo organismo atrofiam e deixam de surgir na prole, enquanto estruturas muito utilizadas passam de forma desenvolvida para a prole, de modo que essas alterações podem gerar novas espécies. Isso, então, era o que pensava Lamarck. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, eu estou ficando por aqui.